crise da lei dominical. Entre 1880 e 1890. Mensagens Escolhidas, Volume 3, Capítulo 55. Certeza quando as nuvens se adensavam em 1884. Grandes coisas estão diante de nós, e precisamos despertar o povo de sua indiferença, para que se prepare. Não devemos rejeitar agora nossa confiança, mas ter firme certeza, mais firme do que antes. Até aqui nos ajudou o Senhor, e Ele nos ajudará até o fim. Olharemos para as colunas monumentais, lembranças do que o Senhor tem feito por nós, para confortar-nos e para nos livrar da mão do destruidor. Não podemos deixar de esperar novas perplexidades no conflito que se aproxima, mas felizmente podemos olhar para o que passou bem como para o que há de vir dizer. Até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Samuel 7:12. A tua força será como os teus dias. Deuteronômio 33:25. A provação não excederá a força que nos será dada para suportá-la. Assumamos, portanto, nossa obra precisamente onde a encontramos, sem uma só palavra de murmuração, imaginando que nada poderá ocorrer sem que a força que virá seja proporcional às provações. Nossa paz atual não deve ser perturbada por provações antecipadas, pois Deus jamais abandonará nem desamparará uma só alma que confia nele. Deus é melhor para nós do que os nossos temores. Não antecipar aflições. Muitos desviarão o olhar dos deveres atuais, do conforto e das bênçãos no presente, e tomarão emprestado aflições com respeito à crise futura. Isto causará um tempo de angústia antecipado, e não receberemos graça para tais aflições antecipadas. Quando chegar a cena de penoso conflito, teremos aprendido a lição de santa confiança, de bendita confiança, e colocaremos as mãos nas mãos de Cristo, os pés sobre a rocha eterna, e seremos protegidos contra a tormenta, contra a tempestade. Devemos esperar em nosso Senhor. Jesus será um socorro bem presente em todo momento de necessidade. Carta 11, 1884. Você pergunta a respeito do procedimento que deve ser seguido para assegurar os direitos de nosso povo para prestar culto de acordo com os ditames de nossa própria consciência. Isto tem sido uma preocupação para minha alma há algum tempo. Se seria uma negação de nossa fé, e uma evidência de que nossa confiança não está inteiramente em Deus. Lembro-me, porém, de muitas coisas que Deus me mostrou no passado a respeito de assuntos de natureza similar, como o recrutamento durante a Guerra Civil Americana e outras coisas. Posso falar no temor de Deus. É correto que usemos todo o poder que for possível para desviar a pressão que está sendo exercida sobre o nosso povo. Não devemos provocar os que aceitaram o sábado falso, uma instituição do papado, em lugar do santo sábado de Deus. O fato de não terem argumentos bíblicos em seu favor, torna-os mais irados e resolvidos a preencher o lugar dos argumentos que faltam na palavra de Deus com o poder de sua força. A intensidade da perseguição segue os passos do dragão. Portanto, deve-se ter grande cuidado para não causar provocação. E também, como um povo, na medida do possível, purifiquemos o arraial da poluição moral e de pecados agravantes.
Toda a diplomacia do mundo não poderá livrar-nos de um terrível joelhamento, e todos os esforços feitos com altas autoridades não removerão de nós o açoite de Deus, porque é acalentado o pecado. Se, como um povo, não permanecermos na fé e somente defendermos os mandamentos de Deus com a pena e a voz, e não guardarmos cada um deles, sem violar intencionalmente um só preceito, então nos sobrevirá debilidade e ruína. Apelos inúteis, sem a operação do Espírito Santo. Todos os nossos esforços para levar nossos apelos às mais altas autoridades de nosso país, por mais diligentes, fortes e eloquentes que sejam os argumentos em nosso favor, não efetuarão o que desejamos, a menos que o Senhor opere por seu Santo Espírito nos corações dos que afirmam crer na verdade. Podemos lutar como um forte homem ao nadar contra a correnteza do Niágara, mas havemos de falhar se o Senhor não interceder em nosso favor. Deus será honrado entre o seu povo. Eles precisam ser puros, eles precisam ser despojados do próprio eu, firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. Leis para exaltar o falso sábado. Devemos estar preparados e aguardando as ordens de Deus. Nações serão revolvidas até seu próprio centro. Será retirado o apoio dos que proclamam o único padrão de justiça de Deus, a única e segura prova do caráter. E todos os que não se submeterem ao decreto dos concílios nacionais, obedecendo às leis nacionais para exaltar o sábado instituído pelo homem do pecado em desconsideração ao santo dia de Deus, sentirão não somente o poder opressivo do papado, mas também do mundo protestante, na imagem da besta. A grande questão que está tão próxima eliminará aqueles a quem Deus não designou, e ele terá um ministério puro, leal, santificado e preparado para a chuva serôdia. Uma nova vida está procedendo das instrumentalidades satânicas para operar com um poder que até agora não percebemos. E não irá um novo poder do alto tomar posse do povo de Deus. Carta 55, 1886. Em breve teremos de lutar com os poderes da terra, e temos toda razão para temer que a falsidade obtenha o domínio. Recomendamos, no nome do Senhor, que nossas igrejas encarem esta luta em seu verdadeiro aspecto. É uma luta entre o cristianismo do Antigo e do Novo Testamento e o cristianismo das tradições humanas e fábulas corruptas. Essa disputa decidirá se o evangelho genuíno terá a preponderância em nossa nação, ou se o papado dos séculos passados receberá a destra da comunhão do protestantismo, e se esse poder prevalecerá para restringir a liberdade religiosa. A mensagem precisa ser difundida por toda a parte, para que aqueles que brincaram imperceptivelmente com o papado, não sabendo o que estavam fazendo, possam ouvir. Eles estão fraternizando com o papado por meio de compromissos e concessões que surpreendem os adeptos do papado. Filhos de Deus, em outras igrejas. Deus tem filhos, muitos deles nas igrejas protestantes, e um grande número nas igrejas católicas, que são mais fiéis para obedecer à luz e para proceder de acordo com seu conhecimento do que um grande número entre os adventistas observadores do sábado que não andam na luz. O Senhor quer que a mensagem da verdade seja proclamada, para que os protestantes sejam advertidos e despertados para a verdadeira condição das coisas e considerem o valor do privilégio da liberdade religiosa que têm desfrutado há muito tempo. A emenda do domingo nos Estados Unidos. Este país tem sido o lar dos oprimidos, o testemunho da liberdade de consciência e o grande centro da luz bíblica. Deus enviou mensageiros que estudaram suas Bíblias para descobrir o que é verdade e examinaram os movimentos dos que estão desempenhando sua parte no cumprimento da profecia, produzindo a emenda religiosa que está invalidando a lei de Deus, dando assim ascendência ao homem do pecado.
E não se erguerá nenhuma voz de advertência direta, a fim de despertar as igrejas para o seu perigo. Deixaremos correr o barco que Satanás tenha a vitória sem nenhum protesto. De maneira alguma. Muitos que não fazem parte de nossas fileiras assumirão a dianteira. Há muitas almas que sairão das fileiras do mundo e das igrejas, até da Igreja Católica, cujo zelo excederá consideravelmente o dos que têm estado apostos para proclamar a verdade até agora. Por esta razão os trabalhadores da hora 10ª receberão o seu denário. Estes verão aproximar-se a batalha e darão à trombeta o sonido certo. Quando a crise estiver sobre nós, quando chegar o tempo de calamidade, eles assumirão a dianteira, revestir-se-ão de toda a armadura de Deus e exaltarão sua lei, aderirão à fé de Jesus e manterão a causa da liberdade religiosa que os reformadores defenderam com ardor e pela qual eles sacrificaram a vida. A questão: um sábado falso. Um sábado falso é apresentado para ser legislado com poder, compelindo a observância de um sábado que Deus não impôs ao homem. As perseguições dos protestantes pelo romanismo, por cujo intermédio a religião de Jesus Cristo quase foi aniquilada, serão mais que igualadas quando o protestantismo e o papado se unirem. Nosso próprio país tornar-se-á um campo de batalha no qual deve ser levada avante a luta pela liberdade religiosa, adorar a Deus de acordo com os ditames de nossa própria consciência. Não podemos discernir, portanto, a obra do inimigo em manter adormecidos os homens que deviam estar despertos e cuja influência não deve ser neutra, mas completa e inteiramente do lado do Senhor. Haverão os homens de clamar paz e segurança, agora que repentina destruição se aproxima do mundo e será derramada a ira de Deus. Manuscrito 30, 1889. A América do Norte poderá tornar-se o lugar de maior perigo. A América do Norte, onde a maior luz do céu tem incidido sobre o povo, poderá tornar-se o lugar de maior perigo e trevas porque o povo não continua a praticar a verdade e a andar na luz. Quanto mais nos aproximamos das cenas finais da história terrestre, tanto mais acentuada será a obra de Satanás. Toda espécie de engano tomará a iniciativa para desviar a mente de Deus por meio dos ardis de Satanás. Carta 23C, 1894. Uma visão antiga sobre a importância do sábado. Vê que sentíamos e compreendíamos bem pouco da importância do sábado, em comparação com o que ainda devemos compreender e saber de sua importância e glória. Vê que não sabíamos ainda o que é cavalgar sobre os altos da terra e ser sustentado com a herança de Jacó. Mas quando vier o refrigério e a chuva serôdia pela presença do Senhor e a glória de seu poder, saberemos o que é ser sustentado com a herança de Jacó e cavalgar sobre os altos da terra. Então veremos mais da importância e glória do sábado. Não o veremos, porém, em toda a sua glória e importância até que seja feito conosco o concerto de paz à voz de Deus, e as portas de pérola da Nova Jerusalém sejam abertas de par em par e revolvidas em seus gonzos resplandecentes, e seja ouvida a agradável e jubilosa voz do adorável Jesus, mais melodiosa do que qualquer música que já incidiu em ouvidos mortais, ordenando que entremos. Carta 3, 1851. Precisamos tomar a firme posição de que não reverenciaremos o primeiro dia da semana como o sábado, pois ele não é o dia que foi abençoado e santificado por Jeová, e reverenciando o domingo nós nos colocaríamos ao lado do grande enganador. O conflito por causa do sábado exporá o assunto ao povo, e será concedida uma oportunidade para que sejam apresentadas as reivindicações do sábado genuíno. O povo temente a Deus e que guarda os mandamentos deve ser diligente, não somente na oração, mas também na ação, e isto levará a verdade aos que nunca a ouviram.
Quando for invalidada a lei de Deus e a apostásia se tornar um pecado nacional, o Senhor agirá em favor de seu povo. A angustiosa situação deles será sua oportunidade. Ele manifestará o seu poder em prol de sua igreja. Um tempo para testemunhar. O Senhor nos esclareceu no tocante ao que sobrevirá à terra, para que possamos esclarecer a outros, e não seremos tidos por inocentes se nos contentarmos em ficar sentados, com os braços cruzados, falando sobre assuntos sem importância. Não se deve deixar que as pessoas andem aos tropeções nas trevas, não sabendo o que está à sua frente, e não estando preparadas para as grandes questões que se aproximam. Há uma obra a ser feita para este tempo, no sentido de preparar um povo para permanecer em pé no dia da angústia, e todos precisam desempenhar sua parte nesta obra. Eles têm de ser revestidos da justiça de Cristo e ser tão fortalecidos pela verdade que os enganos de Satanás não sejam aceitos por eles como manifestações genuínas do poder de Deus. É um tempo solene para o povo de Deus, mas se eles permanecerem bem perto do lado ensanguentado de Jesus, ele será sua defesa. Abrirá caminhos para que a mensagem de luz chegue aos grandes homens, a autores e legisladores. Eles terão oportunidades com as quais não sonhais agora, e alguns deles defenderão audazmente as exigências da lei de Deus. A estratégia de Satanás no conflito final. Há necessidade agora de homens e mulheres que trabalhem com diligência, buscando a salvação de almas, pois Satanás, como poderoso general, tomou o campo, e neste último tempo que resta ele está trabalhando por todos os métodos concebíveis para fechar a porta à luz que Deus quer que chegue a seu povo. Ele está arrastando todo o mundo para suas fileiras, e os poucos que são fiéis aos requisitos de Deus constituem os únicos capazes de resistir-lhe, e ele está procurando vencer até mesmo a estes. Ide a Deus por vós mesmos. Orai pedindo iluminação divina, para que possais saber que conheceis o que é verdade, de modo que quando se manifestar o maravilhoso poder que realiza prodígios, e o inimigo se apresentar como anjo de luz, possais distinguir entre a genuína obra de Deus e a imitação dos poderes das trevas. O mundo deve ser advertido, e quando a terceira mensagem angélica for difundida com alto clamor, as mentes estarão plenamente preparadas para tomar decisões a favor ou contra a verdade. A grande mudança será efetuada por Satanás e seus anjos maus, unidos com homens maus que determinarão o seu destino por invalidar a lei de Deus em face de convincentes provas de sua palavra de que ela é imutável e eterna. O alto clamor da terceira mensagem angélica. Chegará o próprio tempo, de que escreveu o profeta, e o forte clamor do terceiro anjo será ouvido na terra, sua glória iluminará o mundo e a mensagem triunfará, mas os que não andam em sua luz não triunfarão com ela. Chegou o tempo solene em que os pastores deviam estar chorando entre o pórtico e o altar, clamando: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio. Joel 2:17. É um dia em que, em vez de exaltar a alma com presunção, os pastores e o povo deviam estar confessando seus pecados diante de Deus e uns aos outros. Um exército de crentes que resiste à prova final. A lei de Deus é invalidada, e mesmo entre os que defendem suas exigências, há alguns que transgridem seus preceitos sagrados. A Bíblia será aberta de casa em casa, e homens e mulheres terão acesso a esses lares, e mentes serão abertas para receber a palavra de Deus. E, quando chegar a crise, muitos estarão preparados para tomar decisões corretas, mesmo em face das trêmulas dificuldades que serão ocasionadas pelos enganosos milagres de Satanás.
embora estes confessem a verdade e se tornem cooperadores de Cristo na hora 10ª, receberão idêntica recompensa daqueles que trabalharam o dia todo. Haverá um exército de crentes resolutos que permanecerão tão firmes como uma rocha durante a última prova. Crescente luz incidirá sobre todas as grandiosas verdades da profecia, e elas serão vistas com vividez e luminosidade, porque os brilhantes raios do sol da justiça iluminarão o conjunto total. Quando o anjo estava prestes a revelar para Daniel as importantes profecias que deviam ser registradas para nós que testemunharemos o seu cumprimento, o anjo disse: Sê forte, sê forte. Daniel 10:19. Devemos receber a mesmíssima glória que foi revelada a Daniel, pois ela é para o povo de Deus nestes últimos dias, para que deem a trombeta um sonido certo. Manuscrito 18, 1888. Quando Cristo vier a segunda vez, todo o mundo será representado por duas classes: os justos e os injustos. Precedendo o grande sinal da vinda do Filho do Homem, haverá sinais e maravilhas nos céus. Um pouquinho das taças da ira de Deus já tem tido permissão para cair sobre a terra e o mar, afetando os elementos da atmosfera. As causas dessas condições incomuns estão sendo estudadas, mas inutilmente. Deus não tem impedido que os poderes das trevas levem avante sua nefanda obra de poluir o ar, uma das fontes de vida e nutrição, com um miasma fatal. Não somente é afetada a vida vegetal, mas o homem sofre de epidemias. O mundo físico e religioso será abalado. Estas coisas são o resultado de gotas das taças da ira de Deus que estão sendo borrifadas sobre a terra, e constituem apenas débeis representações do que acontecerá no futuro próximo. Tem havido terremotos em vários lugares, mas essas perturbações têm sido muito limitadas. Terríveis abalos sobrevirão à terra, e os suntuosos palácios construídos com grandes despesas certamente tornar-se-ão montões de ruínas. A crosta terrestre será dilacerada pelas explosões dos elementos ocultos nas entranhas da terra. Estes elementos, uma vez desprendidos, arrebatarão os tesouros dos que durante anos têm aumentado sua fortuna pela aquisição de grandes posses a preços de fome dos que estão ao seu serviço. E o mundo religioso também será terrivelmente abalado, pois o fim de todas as coisas está às portas. Toda a sociedade está se alinhando em duas grandes classes: os obedientes e os desobedientes. Haverá leis para controlar a consciência. O chamado mundo cristão será o palco de grandes ações decisivas. Homens em autoridade promulgarão leis para controlar a consciência, segundo o exemplo do papado. Babilônia fará que todas as nações bebam do vinho da ira de sua prostituição. Toda a nação será envolvida. João, o revelador, declara o seguinte sobre esse tempo: os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu, dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição como também ela retribuiu, pagai-lhe em dobro segundo as suas obras, e, no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. Ou quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha. Viúva não sou. Pranto nunca hei de ver. Apocalipse 18, 3, 7. Uma confederação universal. Tem estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Apocalipse
17, 13 e 14. Tem estes um só pensamento. Haverá um laço de união universal, uma grande harmonia, uma confederação de forças satânicas. E oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Assim é manifestado o mesmo poder arbitrário e opressor contra a liberdade religiosa, contra a liberdade de adorar a Deus de acordo com os ditames da consciência, que foi manifestado pelo papado, quando no passado ele perseguiu os que ousaram recusar conformar-se aos ritos e cerimônias religiosas dos romanistas. Na peleja a ser travada nos últimos dias estarão unidos, em oposição ao povo de Deus, todos os poderes corruptos, que apostataram da lealdade à lei de Jeová. Nessa peleja, o sábado do quarto mandamento será o grande ponto em litígio, pois no mandamento do sábado o grande legislador se identifica como o Criador dos céus e da terra. No Apocalipse lemos o seguinte a respeito de Satanás. Opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer à terra, diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita, ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Apocalipse 13, 17. Então, vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não se veja a sua vergonha. Apocalipse 16, 13, 15. Satanás dará a impressão de ser bem-sucedido. Todas as coisas na natureza e no mundo em geral estão impregnadas de intensa seriedade. Satanás, em cooperação com os seus anjos e com homens maus, fará todo o esforço para obter a vitória, e dará a impressão de ser bem-sucedido. Mas a verdade e a justiça sairão triunfantes e vitoriosas nesse conflito. Os que creram numa mentira serão derrotados, pois os dias de apostásia chegarão ao fim. Manuscrito 24, 1891. Conselho a respeito de questões da lei dominical. Em nossa associação surgiram questões que requerem cuidadosa atenção. Se os observadores do sábado nos estados do sul, onde eles estão sujeitos a sentir o poder opressor de suas leis estaduais caso trabalhem no domingo, devem descansar no domingo para evitar a perseguição que ocorrerá se fizerem algum trabalho. Alguns de nossos irmãos parecem estar ansiosos de que seja tomada uma resolução pela Associação Geral, recomendando que nossos irmãos observadores do sábado sujeitos à prisão e multa se abstenham do trabalho nesse dia. Tais resoluções não deviam ser colocadas diante desta associação, requerendo sua ação. Há questões às quais é muito melhor dar o mínimo de notoriedade possível, tanto num caso como no outro, a favor ou contra. Deus dará luz e conhecimento, quando necessário. Quando a questão do domingo for legislada para que se torne uma lei, não haverá tão grande perigo de tomar medidas que não sejam de molde a receber a sanção do céu. Pela razão de que o Senhor concede luz e conhecimento precisamente quando isto é mais necessário.
Embora todos os observadores do sábado estejam ansiosos e perturbados, procurando penetrar os mistérios do futuro e aprender tudo o que puderem a respeito da posição correta que devem tomar, tende o cuidado de que eles sejam aconselhados corretamente quanto à observância do domingo. Sempre há o perigo de ir a extremos. Se for tomada a decisão de que nosso povo não deve trabalhar no domingo e de que nossos irmãos nos estados do sul devem dar a impressão de harmonizar-se com a lei dominical, devido à opressão, quanto tempo levará para que em todas as partes do mundo nosso povo se encontre em circunstâncias semelhantes àquelas em que eles se encontram no sul? A decisão será universal. Se ela vier à luz do dia pouco a pouco, como de fato sucederá, e houver concessões e submissão servil a um falso Deus por parte daqueles que afirmam ser observadores do sábado, haverá um abandono de princípios até que tudo esteja perdido para eles. Se os aconselharmos a não respeitar o falso sábado exaltado para tomar o lugar do sábado do Senhor nosso Deus, instruídos então neste assunto de maneira tranquila e não incentíveis nenhum desafio aos poderes da lei, em palavras ou ações, a menos que vos seja ordenado fazê-lo para a honra de Deus, a fim de vindicar sua espezinhada lei. Não haja nenhum ato desnecessário que desperte o espírito combativo ou as paixões dos oponentes. Não deve haver motivo justo para nossos inimigos nos acusarem de ser desordeiros e de desafiar as leis por meio de qualquer imprudência de nossa parte. Não devemos achar que nos é imposta a obrigação de irritar nossos vizinhos, que reverenciam o domingo, fazendo decididos esforços para expor intencionalmente o trabalho nesse dia diante deles, a fim de manifestar independência. Não deve haver demonstrações ruidosas. Consideremos quão pavoroso e terrivelmente triste é o engano que tem cativado o mundo, e por todo o meio ao nosso alcance procuremos esclarecer os que são nossos piores inimigos. Se houver a aceitação dos princípios da operação do Espírito Santo no íntimo, que o cristão precisa ter a fim de habilitá-lo para o céu, ele não fará nada precipitada ou presunçosamente para provocar ira e blasfêmia contra Deus. A maneira de tratar a questão do sábado é decisiva. Há alguns testemunhos probantes que devem ser dados corajosamente pelos observadores do sábado, e algumas perseguições cruéis que terão finalmente de ser suportadas. Não sejam aprovadas aqui resoluções que incentivem o serviço insincero ou o ato de ocultar covardemente nossa luz debaixo do alqueire ou da cama, pois certamente seremos experimentados e provados. Estai certos de que o sábado é uma questão de prova, e a maneira como tratais esta questão vos coloca do lado de Deus ou do lado de Satanás. O sinal da besta será apresentado em alguma forma a toda a instituição e a todo o indivíduo. Todo o movimento desde o primeiro efetuado por Satanás foi o começo de sua obra, que continuará até o fim, para exaltar o que é falso, para tomar o lugar do autêntico sábado de Jeová. Ele está tão absorto agora e mais resolvido a fazer isso do que antes. Ele desceu com grande poder para enganar aqueles que habitam na terra com os seus artifícios satânicos. Ao enfrentarmos a emergência, a lei de Deus torna-se mais preciosa, mais sagrada, e quando ela é invalidada e posta de lado de modo mais manifesto, nosso respeito e reverência pela lei deve aumentar em proporção com isso. No desempenho da longanimidade de Deus, Ele concede às nações certo período de graça, mas há um ponto em que, se elas o passarem, haverá a visitação de Deus em sua indignação. Ele punirá. O mundo tem avançado de um grau de desprezo pela lei de Deus para outro, e esta oração pode ser apropriada neste tempo. Já é tempo, Senhor, para intervires, pois a tua lei está sendo violada. Salmos 119, 126.
Os indivíduos devem assumir a responsabilidade. Ninguém faça alguma afirmação jactanciosa, por preceito ou exemplo, para mostrar que está desafiando as leis do país. Não tomeis nenhuma resolução sobre o que as pessoas em diferentes estados devem fazer ou deixar de fazer. Não seja efetuada coisa alguma que diminua a responsabilidade individual. Eles devem ficar em pé ou cair para o seu Deus. Ninguém julgue ser seu dever fazer discursos na presença de nosso próprio povo, ou de nossos inimigos, que despertem sua combatividade, e eles tomem vossas palavras e as interpretem de tal modo que sejais acusados de ser rebeldes ao governo, pois isto fechará a porta de acesso ao povo. Conquanto não possamos dobrar-nos diante de um poder arbitrário para exaltar o domingo submetendo-nos a ele, conquanto não violemos o sábado, o que um poder despótico procurará compelir-nos a fazer, seremos prudentes em Cristo. Não devemos proferir palavras que nos causem dano, pois isso já seria suficientemente mal, mas quando proferis palavras e quando fazeis coisas presunçosas que põem em perigo a causa de Deus, estais realizando uma obra cruel, dando vantagem a Satanás. Não devemos ser precipitados e impetuosos, mas sempre aprender de Jesus como agir em seu espírito, apresentando a verdade como é em Jesus. Medidas apressadas e imprudentes. Um homem indiscreto, temperamental e obstinado, causará considerável dano na grande questão que nos é apresentada. Com efeito, ele deixará tal impressão que toda a força dos adventistas do sétimo dia não conseguiria neutralizar os seus atos de presunção, porque Satanás, o arqui-enganador, o grande rebelde, está iludindo as mentes quanto ao verdadeiro problema da grande questão e sua significação eterna. Almas que, por meio de medidas apressadas e imprudentes, irão trair a causa de Deus, deixando-a em poder do inimigo. Haverá homens que procurarão desforrar-se, que se tornarão apóstatas e que trairão a Cristo na pessoa de seus santos. Todos precisam aprender discrição. Então, ao contrário de ser conservador, há o perigo de favorecer o inimigo em concessões. Seja o que for que façamos para enaltecer o falso em lugar do sábado verdadeiro e genuíno, é desleal para Deus, e precisamos agir com muito cuidado, para não exaltar as decisões do homem do pecado. Não devemos encontrar-nos numa posição neutra neste assunto de tão grande importância. Perseguição na batalha, antes do conflito final. Os dois exércitos permanecerão distintos e separados, e essa distinção será tão acentuada que muitos que estarão convencidos da verdade colocar-se-ão ao lado do povo que guarda os mandamentos de Deus. Quando essa grandiosa obra ocorrer na batalha, antes do conflito final, muitos serão encarcerados, muitos fugirão das cidades e vilas para salvar a vida, e muitos serão mártires por amor a Cristo, colocando-se em defesa da verdade. Não sereis tentados acima do que sois capazes de suportar. Jesus suportou tudo isso e muito mais. Trabalho de lobos, disfarçados em ovelhas. Haverá, mesmo entre nós, mercenários e lobos, disfarçados em ovelhas que persuadirão alguns do rebanho de Deus a sacrificar a outros deuses diante do Senhor. Jovens que não se acham estabelecidos, arraigados e firmados na verdade serão corrompidos e desencaminhados pelos condutores cegos dos cegos. E os ímpios, os desdenhadores que duvidavam e perecem, que desprezam a soberania do ancião de dias e colocam um falso Deus sobre o trono, um ser de sua própria invenção, um ser completamente tal qual eles mesmos. Estes instrumentos estarão nas mãos de Satanás para corromper a fé dos incautos. Os comodistas zombarão dos fiéis.
Os que têm sido comodistas e propensos a ceder ao orgulho, à moeda e à ostentação escarnecerão das pessoas conscienciosas que amam a verdade e temem a Deus, e nesse afã zombarão do próprio Deus. No nome do Senhor aconselho todo o seu povo a ter confiança em Deus e a não começar agora a preparar-se para encontrar uma posição confortável em alguma emergência no futuro, mas deixar que Deus faça os preparativos para a emergência. Nossa força será como os nossos dias. Quando o cristão está na expectativa de deveres e severas provações que ele espera que lhe sobrevenham, devido à sua profissão de fé cristã, é humano e natural pensar nas consequências e esquivar-se às perspectivas, e isto será decididamente assim ao nos aproximarmos do fim da história terrestre. Podemos ser animados pela veracidade da palavra de Deus, por Cristo nunca haver abandonado seus filhos como o seu seguro dirigente na hora de sua provação, pois temos o relato verídico dos que estiveram sob os poderes opressivos de Satanás, de que sua graça corresponde a seus dias. Deus é fiel, e não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Poderá haver grandes montanhas de dificuldades quanto à maneira de satisfazer as exigências de Deus e não assumir uma posição de desafio às leis do país. O crente não deve estar fazendo amplas provisões para si mesmo para proteger-se contra a provação, pois ele é somente um instrumento de Deus e deve avançar com um só propósito, guarnecendo dia a dia sua mente e a alma, para que não sacrifique um só princípio de sua integridade, mas não faça afirmações jactanciosas e ameaças, nem diga o que irá fazer ou deixar de fazer, pois não sabe o que irá fazer até que seja provado. Não devemos irritar os vizinhos, que observam o domingo. Devemos andar constantemente com toda a humildade. Não deve haver nenhum motivo justo para nossos inimigos nos acusarem de ser desordeiros e desafiar as leis, devido a alguma imprudência de nossa parte. Não devemos achar que temos a obrigação de irritar nossos vizinhos que veneram o domingo, fazendo decididos esforços para expor intencionalmente diante deles o trabalho realizado nesse dia, a fim de demonstrar independência. Nossas irmãs não precisam escolher o domingo como o dia para mostrarem a lavagem de roupa. Não deve haver demonstrações ruidosas. Consideremos quão pavoroso e terrivelmente triste é o engano que tem cativado o mundo, e por todo o meio ao nosso alcance procuremos esclarecer os que são nossos piores inimigos. Se houver a aceitação dos princípios da operação do Espírito Santo no íntimo, que o cristão precisa ter a fim de habilitá-lo para o céu, ele não fará nada precipitada ou presunçosamente para provocar ira e blasfêmia contra Deus. Não haverá mortes entre o povo de Deus, depois que terminar o tempo da graça. Depois que Jesus se levantar do trono mediatório, todo caso estará decidido, e a opressão e a morte que sobreviessem ao povo de Deus não seriam então um testemunho a favor da verdade. Estamos convosco para que considereis este perigo. Aquilo que mais temos de temer é o cristianismo nominal. Temos muitos que professam a verdade, os quais serão vencidos porque não estão familiarizados com o Senhor Jesus Cristo. Não podem distinguir sua voz da de um estranho. Não deve haver receio de que alguém seja derrotado, mesmo em meio de ampla apostásia, se ele tem uma viva experiência no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se Jesus é formado no íntimo, a esperança da glória, tanto o indouto como o instruído podem dar testemunho de nossa fé, dizendo: sei em quem tenho crido. Alguns não serão capazes, na argumentação, de mostrar em que ponto seu adversário está errado, pois nunca tiveram algumas vantagens que outros tiveram,
Contudo, esses não são dominados pela apostásia, porque têm a prova em seu próprio coração de que possuem a verdade, e os argumentos mais sutis e os ataques de Satanás não podem afastá-los de seu conhecimento da verdade, e eles não têm nenhuma dúvida ou temor de estarem em erro. Quando a devassidão, a heresia e a incredulidade encherem terra, haverá muitos lares humildes em que a oração sincera e contrita, será oferecida pelos que nunca ouviram a verdade, e haverá muitos corações que levarão um peso de opressão pela desonra causada a Deus. Somos demasiado tacanhos em nossas ideias, somos juízes deficientes, pois muitas dessas pessoas serão aceitas por Deus, porque apreciam todo raio de luz que incidiu sobre elas. Manuscrito 6, 1889. Pagar multa, sexto livrar do opressor. Homens são inspirados por Satanás para executar os seus propósitos contra Deus. O Senhor disse: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vos nas vossas gerações. Êxodo 31:13. Ninguém deve desobedecer a esta ordem para evadir-se da perseguição. Todos considerem, porém, as palavras de Cristo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Mateus 10:23. Se puder ser evitado, não vos coloqueis em poder de homens que são dominados pelo espírito do anticristo. Se o pagamento de uma multa livrar nossos irmãos das mãos de seus opressores, que ela seja paga, de preferência a serem pressionados e obrigados a trabalhar no sábado. Devemos fazer tudo o que pudermos para que aqueles que estão dispostos a sofrer por causa da verdade sejam libertos da opressão e crueldade. Quando homens sob convicção resistem à luz, seguem suas próprias inclinações e apreciam mais a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus, eles procedem como muitos no tempo de Cristo. Os mandamentos não devem ser desprezados, por amor à comodidade. Cristo é nosso exemplo. A determinação do anticristo de levar a cabo a rebelião que ele começou no céu continuará a operar nos filhos da desobediência. Só a inveja e ódio contra os que obedecem ao quarto mandamento tornar-se-ão cada vez mais intensos. Mas o povo de Deus não deve ocultar o seu estandarte. Eles não devem desprezar os mandamentos de Deus e, por amor à comodidade, acompanhar a multidão para fazer o mal. Devem ter o cuidado de não condenar seus irmãos na fé que são firmes, inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor. Os que abandonam a Deus para salvar sua vida serão abandonados por Ele. Ao procurar salvar a vida renunciando à verdade, eles perderão a vida eterna. O afeto natural por parentes e amigos não deve levar alguma alma que vê a luz a rejeitá-la, a desonrar a Deus, o Pai, e a Jesus Cristo, seu Filho unigênito. Será concebido todo o pretexto possível para a desobediência pelos homens que preferem, como muitos no tempo de Cristo, a aprovação dos homens à aprovação de Deus. Se alguém escolhe a esposa ou os filhos, o pai ou a mãe, antes que a Cristo, essa escolha permanecerá pelos séculos eternos, com todo o seu peso de responsabilidade. A alma que teve luz a respeito do sábado do Senhor, sua lembrança da criação, e, para livrar-se de incômodos e ofensas, resolveu continuar sendo desleal, vendeu a seu Senhor. Desonrou o nome de Cristo. Tomou posição com os exércitos do anticristo, junto com eles, no último grande dia, encontrar-se-á fora da cidade de Deus, e não com os leais, sinceros e justos no reino celestial. Todos os que têm fé genuína serão experimentados e provados. Talvez tenha de abandonar casas e terras, e mesmo os próprios parentes, devido à cruel oposição. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, disse Cristo. Por quê?
não acabareis de percorrer as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. Mateus 10:23. O anticristo, os que se exaltam contra Deus, sentirão sua ira quanto maior a influência do homem para o bem, sob o domínio do Espírito de Deus, tanto mais resolvido será o inimigo a manifestar sua inveja e ciúme contra ele por meio de perseguição religiosa. Todo o céu está, porém, ao lado de Cristo, não do anticristo. Os que amam a Deus e estão dispostos a ser participantes com Cristo em seus sofrimentos, serão honrados por Deus. O anticristo, representando todos os que se exaltam contra a vontade e a obra de Deus, no tempo designado, sentirá a ira daquele que a si mesmo se deu para que não pereçam, mas tenham a vida eterna. Todos os que perseveram na obediência, todos os que não venderem a alma por dinheiro ou pela aprovação de homens, serão inscritos por Deus no livro da vida. Manuscrito 9.900